Senhor presidente, senador Everton, senhores senadores, senhoras senadoras, a priori, para aqueles que eu não convivi, eu passei 16 anos nessa casa, senador Irã, e essa foi uma das minhas lutas. Sou contra o jogo em qualquer instância e de qualquer maneira. Tinha como parceiro aqui o senador Serra e o senador Randolph. Quando o Valdemiro foi preso, recebendo propina, o ex-senador Antero, de Mato Grosso, começou a recolher assinatura para uma CPI do Valdemiro. Não conseguiu. Eu dizia, você está errado, porque o fato determinado é contravenção, não é uma pessoa. E vou lhe mostrar que você está errado. Entrei com a CPI dos bingos. E, da noite para o dia, 47 assinaturas. Mas virou uma arena de enfrentamento, de embate político. Foi a primeira CPI do final do mundo que eu já vi. Aliás, esse termo fui eu que usei na CPMI, que eu era proponente, dono do fato determinado, e não me deixaram ser nem membro. A CPI se instalou porque o Supremo mandou instalar, porque o presidente da casa não quis chamar os partidos à indicação. Bem, o que eu quero dizer com isso é que a pressão foi tão grande com o advento do Valdemiro, que o então presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, mandou fechar os bingos. Os senhores vão se lembrar daquela época. Eu penso que não vejo nenhum senador que fazia parte do Senado naqueles dias. Não, o senador Ciro já era senador no segundo mandato. Na CPI dos bingos, não estava aqui. Foi o mandato seguinte, o mandato de 2003, a partir de 2003. Uma dessas forças, com os bingos fechados, senador astronauta, veio para as ruas, porque o discurso é sempre o mesmo discurso velho. O jogo já existe, a contravenção já existe, então vamos legalizar, pelo menos a gente cobra imposto. Era a mesma história da lei seca. Vamos colocar a bebida alcoólica na legalidade, que vai parar a criminalidade. Muito pelo contrário, aumentou. E qual é a fala? Legaliza, e em legalizando já existe. Ora, violência doméstica existe também. Vamos legalizar? E aí, quando essa força veio para a rua, que é uma força, é um conglomerado de sindicatos, protestar contra o fechamento dos bingos, o atual presidente da República, que era presidente naquela época, disse uma frase, porque estava acontecendo a CPI da pedofilia. E disse, olha, a pedofilia existe, todo mundo sabe. Nós vamos legalizar então, só porque ela existe? E é um negócio de bilhões na internet. O Brasil é o maior consumidor de pedofilia na internet. O senador Ângelo Coronel, ele tem razão quando ele diz, olha, quem vai impedir alguém de jogar? O cara está dentro do carro dele, se tranca em qualquer lugar desse e joga. Quem vai impedir? Existem argumentos e argumentos, existe prós e contras, de maneira que eu sou contra de qualquer maneira. Mas não quer dizer que eu vou parar de tapar um buraco na parede que um rato abriu, porque ele vai abrir no outro lugar, eu fecho no outro lugar. Se ele abrir no outro lugar, eu fecho no outro lugar. Mas o argumento, o crime nunca vai parar. O crime nunca vai parar. Como era a situação dos bingos? Criavam-se associações
meio mais fácil de se lavar dinheiro do tráfico, dinheiro da contravenção, dinheiro de sangue. Não se assinava carteira de ninguém, senador Cajuru. Naquela ocasião, os leões de chácara que ficavam na porta dos bingos, que estavam espalhados no Brasil, eram policiais expulsos, eram pessoas de má conduta, e as garçonetes e os garçons tinham uma associação. Se ela tivesse grávida e tivesse o seu bebê, não tinha licença maternidade. É assim que funciona. E a pressão começou, os bingos fecharam. De repente, o Supremo Tribunal Federal manda abrir os bingos. Só num estado houve problemas. No Paraná, porque Requião foi para a frente dos bingos e disse: vão passar por cima de mim. Aqui não abre, aqui não passa. Bom, a sanha continuou. Eu estou falando de bingos, eu estou falando de caça-níqueis, e que está inserido aqui nesse contexto, e é verdade, um caça-níquel dentro de uma padaria, dentro de uma farmácia, dentro de um bairro, onde a disputa das organizações criminosas hoje tomou conta do país, será aumentar a violência e deixar a gente com fome. Não é verdade que o recolhimento de imposto vai parar com um crime e esse imposto, na verdade, uma vez validado, vai resolver um problema. Nós precisamos entender que essa dependência, Cajuru falou aqui sobre a televisão e o tipo de patrocínio, quando você recebe algo repetitivo na sua mente, que hoje é a questão do LED, e todo mundo mais simples possível pode abrir o Google e saber o que um reflexo de LED faz na mente de alguém. Realmente você vai assistir um jogo de futebol, assim, conforme a posição da câmera, quase que você não vê o jogador por conta do LED que traz dele. E essa tal de bet está no exterior tudo. Na verdade, onde elas estão assentadas e guardadas, ninguém, na verdade, vai ter controle. Mas o jogo físico pode-se ter. É preciso que nós reajamos a isso. E eu me lembro que os lobistas estavam todos de gravata aqui, numa ocasião. Nós fizemos uma contagem, nós tínhamos 10 votos e eles tinham 40, era o dia de aprovar. Mas, senador Cajuru, Deus foi muito bom. Eles foram embora, tirando a gravata, porque nós tivemos mais de 40 votos contra. E não o legalizou. Eu tinha um voto em separado junto com o senador Randolph. Eu até gostaria que ele se pronunciasse, porque ele passou esses anos todos contra. Assim, nos últimos 8 anos que eu passei aqui, o senador Ciro está aqui, era a favor, e Randolph e eu éramos contra. Eu queria até que Randolph fizesse um discurso agora para saber como é que ele mudou, se ele mudou ou não, como é que vai ser o voto dele, né? Mas, na verdade, eu sou contra. E nós éramos auxiliados, quando estava na CCJ, houve 2 vezes que chegou ao plenário, e nós, então, recorremos para a CCJ, foi para a CCJ, e eu quero homenagear o Brasil Sem Azar, porque nos ajudou demais no enfrentamento naqueles dias. Eu penso que toda a argumentação colocada pelo senador Girão, a argumentação colocada pelo nosso líder Portinho e a argumentação do Cajuru, sem dúvida alguma, é minimamente plausível. Nós não vamos, de fato, ser engodados por um argumento de que legaliza que pelo menos vamos ter imposto. Então vai legalizar a violência doméstica, porque ela existe. Assalto de banco existe. Vai legalizar? Pedofilia existe. Vai legalizar? Porque elas existem e movimenta bilhões. Legaliza e traz os bilhões para poder dividir com as escolas? Claro que não. É preciso que nós entendamos que não há meio mais fácil de se lavar dinheiro de sangue, dinheiro de droga, de sofrimento, de angústia, de dinheiro público, do que jogos de azar. Sou contra em qualquer instância, respeitando aqui o argumento de quem é a favor, respeitando o relator. Da maneira que nós vamos, a internet jamais envelhecerá, ela será sempre uma jovem que se aperfeiçoa todos os dias. Quem compra hoje um aparelho celular e fica vibrando com tanta disposição que ele tem, 30 dias depois ele está superado, dado a velocidade. E assim também vai andar a velocidade do crime.
Vossa Excelência poderia encerrar? Eu disse que encerra. Então, eu vou ler. Um minuto, bota. Arruma aqui. Tinha acabado, né? Já. Tá. Eu vou dizer uma coisa. Então, por não ser a favor, Deixa eu te falar. e há toda a possibilidade da legalização desse tipo de desvio, de comportamento, de conduta, de lavagem de dinheiro no jogo em si, o futebol perdeu a graça. Se tem todo tipo de aposta, quantos laterais vai ter, quantos corners vão ter, quem vai cabecear 2 vezes ou 3 vezes, quem vai tomar um cartão amarelo, quem vai tomar um cartão vermelho, está todo mundo fazendo publicidade ilegal. Aqui realmente eu chamo a atenção para as autoridades do Brasil, isso é um crime, a publicidade onde nada está legalizado, é crime, chama a atenção do Ministério Público. Amanhã vai ser sabatinado o novo procurador, né? Eu vou até perguntar a ele, se ele tomando posse rapidamente ele vai agir, porque isso é ilegal. Esses LEDs que estão aí é ilegal, divulgando as bets. É ilegal. E minha palavra, a Vossa Excelência está garantida, porque meu discurso encerrou também.